Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Por Dentro das Redes. Eu sou o professor Marcelo Conterato e no vídeo de hoje vamos dar seguimento em nossa série de vídeos sobre o protocolo MPLS, o Multi-Protocol Label Switching. Neste vídeo, veremos que o MPLS implementa muitos termos que precisam ser definidos para que possamos entender melhor o conceito de como ele funciona. Os roteadores habilitados com MPLS em um domínio MPLS são conhecidos como LSRs, ou Label Switching Routers. Um LSR é responsável por comutar pacotes com base em labels MPLS. Um LSR pode executar três operações com labels: push, swap ou pop. Uma operação de push insere uma label adicional a uma label existente e é usada nas VPNs MPLS. Uma operação de swap remove a label existente e a troca por uma nova label. E, finalmente, uma operação pop remove a label e o pacote é encaminhado como um pacote normal. Dependendo do posicionamento de cada roteador em uma infraestrutura MPLS, pode ser necessário executar essas três operações. Um Edge LSR de ingresso recebe pacotes não rotulados e insere uma label ou uma pilha de labels, o que chamamos de stack. Em seguida, o LSR de ingresso envia o pacote para o roteador de próximo salto, que provavelmente é um LSR intermediário. Os LSRs intermediários recebem pacotes com labels existentes e podem enviar ou trocar labels antes de encaminhar o pacote para o próximo salto. Por fim, quando o pacote atingir o LSR de saída, que é o Edge LSR, antes de sair do domínio MPLS, a label é exibida ou removida e o pacote é encaminhado com base no endereço IP de destino. Os Edge LSRs têm pelo menos uma interface habilitada para MPLS e uma interface não habilitada para MPLS. LSRs intermediários podem ter apenas interfaces habilitadas para MPLS. Todos os LSRs ainda têm a capacidade de encaminhar pacotes com base no roteamento IP de destino de forma tradicional, desde que o IP esteja ativado em pelo menos uma interface. O MPLS, assim como o IP, é um protocolo que pode ser ativado e desativado por porta. Outro termo que precisa ser definido para entendermos as funcionalidades do MPLS é o Label Switched Path, ou LSP. Um LSP é o caminho rotulado contíguo para um pacote de dados da origem ao destino, através de uma rede habilitada para MPLS. Muitas FECs podem usar um único LSP para alcançar seus destinos. A FEC é determinada quando o primeiro label é atribuído a um pacote no Edge LSR de entrada. Uma vez que a FEC é atribuída e o pacote é rotulado, ele é simplesmente alternado da interface de entrada para a interface de saída nos LSRs intermediários, pois cada label é trocada pela label localmente significativa. Eventualmente, o LSP termina quando o Edge LSR de saída exibe o último rótulo e o pacote sai do domínio MPLS para ser encaminhado com tráfego IP normal. Os LSPs são unidirecionais e a FEC pode seguir um LSP em uma direção através do domínio MPLS e não necessariamente seguir o mesmo caminho reverso na direção oposta. Geralmente, como o LSP é derivado do roteamento IGP, um LSP é estabelecido em ambas as direções por caminhos semelhantes. Neste exemplo, R3, o Edge LSR de entrada, envia um label para o pacote recebido e o LSP é determinado. Em seguida, o LSR intermediário, R2, troca as labels até o pacote atingir o ponto de terminação do LSP, em R1. R1, sendo o Edge LSR de saída, abre ao label e a carga útil agora é roteada sem labels na interface de saída.
Outro conjunto de termos que são críticos para entender uma MPLS são upstream e downstream. Ambos os termos são relativos à direção do fluxo de dados em direção ao destino. Conforme os dados fluem da origem para o destino, eles estão indo na direção downstream. LDP é o Label Distribution Protocol. Os LSRs são responsáveis pela propagação das labels necessárias para os pacotes serem rotulados e encaminhados usando este protocolo LDP. Isso ocorre na direção upstream. Upstream, ou seja, a comunicação LDP, inicia no edge LSR de saída mais próximo do destino e comunica labels no upstream através do domínio MPLS em direção ao edge LSR de entrada. Esta é a direção oposta ao fluxo de dados dos pacotes e, portanto, é chamado de upstream. Vejamos a topologia do exemplo. Os dados fluem no sentido de downstream da rede de origem 10.110/24 através do domínio MPLS em R1, depois R2, depois R3 e, finalmente, para o destino de rede 20.110/24. O upstream está na direção oposta. O protocolo LDP e o IGP atualizam o tráfego começando em R3. O edge LSR de saída através de R2, o LSR intermediário e, finalmente, mais próximo da origem em R1, o edge LSR de entrada. Observando a topologia inferior, o tráfego downstream vem de 20.110/24, que flui em direção à rede de destino 10.110/24. O upstream seria considerado na direção oposta. Compreender essa terminologia é muito importante para compreender futuras discussões do MPLS. Os LSRs MPLS formam seções para trocar prefixos e labels. Depois que essa troca é concluída, as tabelas FIB, LIB e LFIB, que falamos no vídeo anterior, são preenchidas e o LSR está pronto para começar a enviar, trocar e exibir labels à medida que os pacotes fluem pelo plano de dados. No diagrama, no plano de controle, a RIB é preenchida pelos roteadores OSPF vizinhos, anunciando a rede 10.000/8. Essa entrada é inserida na RIB e é um destino acessível pela interface pela qual o roteador do próximo salto anunciou a rede. Em seguida, as informações da RIB são inseridas na FIB do plano de dados. Os LSRs posteriores anunciam as labels locais associadas a cada prefixo, incluindo a rede 10.000/8. Lembre-se de que esse anúncio é enviado no sentido de upstream. Quando o LSR local percebe a associação da label do próximo salto, essas informações são inseridas no plano de dados na LFIB. Agora que o plano de controle definiu como os pacotes devem ser roteados e rotulados para a rede 10.000/8, o LSR pode então encaminhar pacotes para esse destino. Neste exemplo, um pacote é recebido para a rede 10.000/8. A FIB é consultada para determinar como alcançar essa rede de destino. Lembre-se de que esta é a única vez que uma pesquisa de rota é necessária até que o pacote saia do domínio MPLS. O edge LSR de entrada detecta que a interface de saída para onde o pacote deve ser encaminhado está ativado para MPLS. A label 24 está associada à interface de saída e ao prefixo de destino na LFIB. A label é atribuída e o pacote é encaminhado para o roteador de downstream. Essa inserção ou atribuição inicial de labels é conhecida como Label Imposition. Na borda de saída MPLS, os LSRs recebem pacotes com labels MPLS já atribuídas
e simplesmente removem ou retiram as labels e encaminham o pacote para a interface de saída apropriada para alcançar o prefixo de destino. Os ED LSR de saída anunciam labels associadas a cada prefixo no sentido de upstream dos LSRs intermediários. Lembre-se que este anúncio é enviado na direção upstream na terminologia MPLS. Neste exemplo, um pacote foi recebido para a rede 10.000/8 com a label local 44 atribuída. Essa label foi anunciada pelo ED LSR de saída para os seus peers upstream, para identificar corretamente os pacotes para FAQ associadas ao prefixo de destino 10.000/8. A label 44 então é removida ou aberta e não há label de próximo salto a ser atribuída. Como o MPLS não está ativado na interface de saída e o último label foi removido, o roteador agora pode então encaminhar o pacote para o endereço IP de próximo salto. Esta operação é conhecida como label popping. O ED LSR de saída é o ponto de terminação do LSP, o Label Switch Path. Para aumentar o desempenho, um ED LSR de saída também pode atribuir a label que chamamos de implicit null a uma FAQ, se não desejar atribuir uma label a essa FAQ, o que simplifica que o LSR intermediário adjacente ao LSR de saída pode exibir a última label. Ao enviar uma label especial com o valor reservado número 3, em vez de enviar uma label comum, o LSR de saída sinaliza o penúltimo LSR ou o LSR intermediário para usar o null implícito. O resultado é que o ED LSR de saída recebe um pacote IP e precisa apenas executar uma pesquisa de IP para encaminhar o pacote. Isso é conhecido como PHP, ou Penultimate Hop Popping. No próximo vídeo, iremos falar sobre o conceito de labels, label stack e também sobre as aplicações do protocolo MPLS. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.